Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. O início dos problemas de Anneliese remonta a 1968, quando ela teve seu primeiro episódio de convulsão. Os médicos inicialmente diagnosticaram a jovem com epilepsia e prescreveram medicamentos para tratar sua condição. Apesar dos tratamentos, suas convulsões continuaram e logo começaram a ser acompanhadas por sintomas de depressão e alucinações. Anneliese relatou ver rostos demoníacos e ouvir vozes que lhe diziam que ela estava condenada ao inferno. A medicina moderna não parecia capaz de aliviar seu sofrimento, o que a levou a acreditar que estava possuída por demônios. Os pais de Anneliese, Joseph e Anna Michel, também acreditavam que algo sobrenatural estava em curso. Como uma família profundamente religiosa, eles recorreram à Igreja Católica em busca de ajuda. Em 1973, após inúmeras tentativas de tratamento médico fracassadas, eles solicitaram um exorcismo. No entanto, a Igreja Católica foi inicialmente relutante em atender ao pedido, alegando que Anneliese deveria continuar com o tratamento médico. A crença na possessão demoníaca foi fortalecida pelo fato de que Anneliese começou a mostrar uma aversão intensa a objetos religiosos, como crucifixos e água benta. À medida que os sintomas de Anneliese pioravam, a família tornou-se cada vez mais desesperada. Ela começou a exibir comportamentos bizarros, como comer insetos, beber sua própria urina e rasgar suas roupas. Em 1975, o bispo de Würzburg, Joseph Stango, finalmente aprovou o pedido de exorcismo, nomeando o padre Arnold Reins e o pastor Ernst Elk para realizar o ritual. Entre 1975 e 1976, Anneliese passou por 67 sessões de exorcismo, algumas das quais duravam até 4 horas. Durante essas sessões, ela era contida por familiares e recitava orações enquanto gritava e se contorcia, alegando estar possuída por vários demônios, incluindo Lúcifer, Caim, Judas Iscariotes, Nero e outros. As sessões de exorcismo foram extenuantes e violentas. Anneliese acreditava que estava destinada a sofrer para expiar os pecados da juventude e para livrar o mundo do mal. Ela parou de comer e beber, acreditando que isso fazia parte de sua missão espiritual. Sua saúde física deteriorou-se rapidamente, levando-a à desnutrição e desidratação severas. Em 1º de julho de 1976, após meses de sofrimento intenso, Anneliese Michel morreu em sua casa. Ela tinha apenas 23 anos e pesava cerca de 30 quilos no momento de sua morte. A morte de Anneliese levantou uma série de questões éticas, religiosas e legais. Seus pais e os padres responsáveis pelo exorcismo foram acusados de homicídio negligente. O julgamento, que começou em 1978, atraiu grande atenção da mídia e dividiu a opinião pública. Durante o julgamento, a defesa argumentou que Anneliese estava possuída por demônios e que o exorcismo foi realizado para libertá-la. A acusação, por outro lado, alegou que Anneliese sofria de uma condição médica tratável e que sua morte foi resultado da negligência de seus cuidadores. O julgamento terminou com a condenação dos pais de Anneliese e dos padres por homicídio culposo. Eles foram sentenciados a 6 meses de prisão com liberdade condicional e uma multa. A sentença foi controversa, com muitos acreditando que os padres e a família agiram de acordo com suas crenças religiosas sinceras. O caso destacou o conflito entre a fé religiosa e a medicina moderna, levantando questões sobre a responsabilidade dos profissionais religiosos e médicos em casos de crenças sobrenaturais. Apesar do veredicto, a história de Anneliese Michel continua a ser uma fonte de debate.
Para alguns, ela é vista como uma mártir que sofreu para expiar os pecados de outros. Para outros, sua morte é um exemplo trágico do que pode acontecer quando o fanatismo religioso supera a ciência e a razão. Seu túmulo, em Klingenberg, tornou-se um local de peregrinação para aqueles que acreditam em sua santidade. O caso de Anneliese Michel também inspirou várias obras na cultura popular, incluindo o filme O Exorcismo de Emily Rose, o 2005, que mistura elementos do horror com o drama de tribunal. O filme e outras representações artísticas do caso ajudaram a perpetuar o mito e a lenda em torno de Anneliese, mas também levantaram questões sobre o uso sensacionalista de sua história. Em última análise, o exorcismo de Anneliese Michel é um lembrete sombrio dos perigos de ignorar a medicina em favor de crenças religiosas extremas. Seu caso é estudado em cursos de medicina e teologia, servindo como um exemplo da complexidade dos transtornos mentais e do impacto das crenças culturais e religiosas no tratamento dos pacientes. A trágica morte de Anneliese Michel continua a ser uma história de advertência sobre os limites da fé e da ciência e o preço que pode ser pago quando esses limites são ultrapassados. A história de Anneliese Michel é, sem dúvida, uma das mais aterrorizantes e trágicas do século XX, refletindo o conflito entre ciência e religião, bem como as consequências devastadoras que podem surgir quando as pessoas são deixadas à mercê de suas crenças. Naquela noite fatídica, por volta das 3h15, Bourdieu, então com 23 anos, pegou um rifle Marlin calibre .35 e foi de quarto em quarto atirando em seus pais e 4 irmãos enquanto eles dormiam. Os pais, Ronald Diffel Sr., de 43 anos, e Louise Diffel, de 42 anos, foram mortos primeiro, seguidos por seus 4 filhos, Dawn, de 18 anos, Alison, de 13 anos, Mark, de 12 anos, e John Melville, de 9 anos. Incrivelmente, nenhum dos membros da família acordou durante os tiros, e todos foram encontrados deitados de bruços, como se estivessem dormindo quando foram atingidos. Após o massacre, Bourdieu foi até um bar local, Henry's Bar, e entrou freneticamente dizendo que sua família havia sido baleada. Ele foi acompanhado por um grupo de amigos de volta à casa, onde os corpos de seus familiares foram descobertos. Diffel inicialmente tentou culpar a máfia, alegando que um homem chamado Louis Falini havia cometido os assassinatos, mas sua história logo desmoronou. Sob interrogatório, Bud acabou confessando o crime, dizendo: "Uma vez que comecei, simplesmente não consegui parar. Tudo aconteceu tão rápido." A confissão de Bud revelou a frieza e brutalidade do massacre, mas também deixou muitos mistérios no ar. Um dos maiores enigmas foi a ausência de qualquer barulho de tiros ou gritos na noite dos assassinatos. A casa era grande e ficava em um bairro relativamente tranquilo, mas nenhum dos vizinhos relatou ter ouvido os disparos, o que alimentou especulações sobre a natureza sobrenatural dos eventos. A explicação oficial foi que o rifle usado não tinha silenciador, mas ainda assim, a hipótese de que algo além do compreensível poderia ter ocorrido naquela noite foi o suficiente para plantar a semente do mito. Durante o julgamento, o advogado de defesa de Bud, William Weber, tentou montar um caso de insanidade, alegando que seu cliente ouvia vozes que o instigaram a matar sua família. Contudo, os psiquiatras do estado concluíram que, apesar de Bourdieu apresentar transtornos de personalidade, ele estava consciente de suas ações e sabia que eram erradas. Em novembro de 1975, ele foi condenado por 6 acusações de homicídio em segundo grau e sentenciado a 6 penas consecutivas de 25 anos à prisão perpétua. A casa em Amityville, no entanto, não se tornou famosa apenas pelo crime. Após os assassinatos, em dezembro de 1975, a casa foi comprada pela família Lutz, composta por George, Kate e os 3 filhos de Kate de um casamento anterior. Eles adquiriram o imóvel por um preço consideravelmente baixo, devido à sua trágica história, mas acabaram saindo de lá apenas 28 dias depois, alegando que a casa estava assombrada por uma presença demoníaca. De acordo com os Lutz, eles vivenciaram uma série de eventos aterrorizantes, como odores estranhos, mudanças bruscas de temperatura, portas que se abriam e fechavam sozinhas, enxames de moscas em pleno inverno, e até mesmo uma substância verde escorrendo das paredes. George Lutz também afirmou que acordava todas as noites às 3h15, exatamente no horário em que os assassinatos ocorreram.
Os eventos relatados pela família Lutz chamaram a atenção da mídia e logo se tornaram um fenômeno cultural. O livro The Amityville Horror, publicado em 1977 por Jay Anson, transformou a história em um best-seller, e em 1979, o primeiro filme baseado no caso foi lançado, gerando uma franquia de terror que continua até hoje. No entanto, muitos questionaram a veracidade das alegações dos Lutz, e o próprio William Weber, o advogado de Budfell, afirmou que havia colaborado com George e Kate Lutz para criar a história como um artifício para lucrar com o livro e o filme. A casa de Amityville passou por diversos donos ao longo dos anos, e muitos deles relataram não ter experimentado nada de incomum. Ainda assim, a lenda persistiu, alimentada pela imaginação popular e pela proliferação de adaptações cinematográficas e televisivas. A casa foi remodelada ao longo dos anos, e até o número da casa foi alterado para afastar os curiosos, mas sua fama como a casa mais assombrada da América permanece intacta. O caso Amityville é, portanto, uma fusão de tragédia real e mitologia cultural. O massacre cometido por Ronald DeFeo Jr. foi um ato de violência indescritível, que resultou na morte de 6 pessoas inocentes, mas foi o subsequente relato de assombração que realmente capturou a atenção do público e perpetuou o interesse na casa. Mesmo décadas depois, a história continua a ser objeto de estudo, especulação e entretenimento, levantando questões sobre os limites entre realidade e ficção, bem como o poder duradouro das lendas urbanas. Ronald DeFeo Jr. morreu em março de 2021, aos 69 anos, após passar a maior parte de sua vida na prisão. Até o fim, ele mudou sua versão dos acontecimentos várias vezes, inclusive alegando que sua irmã Dawn havia cometido os assassinatos e que ele só matou ela em legítima defesa, uma teoria que foi amplamente desacreditada. Independentemente de suas várias versões, o que permanece é o horror do ato e o impacto que teve, não apenas nas vidas ceifadas naquela noite, mas na consciência coletiva que continua a se perguntar o que realmente aconteceu na casa de Amityville. Army Mavis nasceu em 1º de dezembro de 1961, em Kassel, na Alemanha Ocidental. Sua infância foi marcada por uma relação difícil com sua mãe dominadora, que controlava todos os aspectos de sua vida. Quando Mavis tinha apenas 8 anos, seu pai deixou a família, e ele ficou sob os cuidados exclusivos de sua mãe, que continuou a tratá-lo como uma criança, mesmo quando ele cresceu. Isso o isolou socialmente, e ele desenvolveu um mundo de fantasias para lidar com sua solidão. Essas fantasias frequentemente envolviam temas de dominação e canibalismo, alimentadas por contos de fadas e mitologias em que as pessoas eram devoradas por monstros ou bruxas. À medida que envelhecia, Mavis manteve essas fantasias em segredo. Ele se tornou um adulto aparentemente comum, trabalhando como técnico de computadores. No entanto, sua obsessão com o canibalismo cresceu com o tempo. Ele começou a frequentar fóruns online voltados para indivíduos com fetiches semelhantes, onde encontrava consolo e excitação ao compartilhar suas fantasias mais sombrias. Esses fóruns, que existiam em uma parte obscura da internet, eram habitados por pessoas que se descreviam como canibais ou vítimas ou dispostas a serem comidas. Foi nesse ambiente virtual que Mavis encontrou Bern-Jürgen Brandes, um engenheiro de Berlim que compartilhava suas inclinações. Brandes, assim como Mavis, tinha fantasias mórbidas desde a infância, mas ao contrário de Mavis, ele queria ser a vítima em um ato de canibalismo. Ele havia tido um relacionamento complicado com seus pais, ao longo dos anos, lutou com questões de identidade e desejo. Brandes tinha uma vida dupla, publicamente, ele era um engenheiro bem-sucedido, mas secretamente ele nutria fantasias de autodestruição e canibalismo. Em março de 2001, Brandes respondeu a um anúncio postado por Mavis em um fórum chamado The Cannibal Café, onde Mavis procurava alguém disposto a ser abatido e consumido. Os dois homens começaram a trocar mensagens, detalhando o que aconteceria se eles se encontrassem, com Brandes expressando seu desejo de ser devorado. Após várias conversas, Brandes decidiu viajar até Rothenburg, onde Mavis morava em uma casa isolada herdada de sua mãe, que havia falecido em 1999. A casa, um casarão antigo e decadente, se tornou o cenário para o ato horrendo que se desenrolaria. Em 9 de março de 2001, Brandes chegou à casa de Mavis, e depois de uma refeição e algumas bebidas, os dois homens foram para o quarto onde a filmagem dos eventos começou.
Mavis registrou tudo com uma câmera de vídeo, criando um registro detalhado do que aconteceu naquela noite. O que seguiu foi uma série de eventos que são tão perturbadores quanto difíceis de acreditar. Brandes, de acordo com os planos que os dois homens haviam feito, permitiu que Mavis cortasse seu pênis. Brandes tentou comer o órgão cortado, mas, devido à dor intensa e ao sabor desagradável, ele não conseguiu. Mavis, então, cozinhou o pênis em uma panela com sal, pimenta e alho, mas o prato foi um fracasso. Brandes estava perdendo muito sangue e, eventualmente, ficou inconsciente. Durante várias horas, ele foi deixado para sangrar até a morte em uma banheira, enquanto Mavis lia um livro e observava, aguardando o momento em que pudesse continuar com o plano. Depois que Brandes morreu, Mavis pendurou seu corpo em um gancho de açougueiro e começou a desmembrá-lo. Ele armazenou partes do corpo em seu freezer, consumindo-as gradualmente ao longo dos meses seguintes. Ao longo desse período, Mavis continuou a participar de fóruns de canibalismo, onde compartilhava detalhes sobre sua experiência. Ele até mesmo editou os vídeos gravados naquela noite, criando um filme grotesco que detalhava o ato de canibalismo. O crime permaneceu desconhecido até dezembro de 2002, quando Mavis cometeu o erro de continuar a procurar outras vítimas online. Ele postou novos anúncios, descrevendo sua experiência e buscando outra pessoa disposta a ser abatida. Um estudante de Innsbruck, na Áustria, que viu o anúncio ficou alarmado e denunciou Mavis à polícia. Em 10 de dezembro de 2002, a polícia alemã invadiu a casa de Mavis e descobriu as evidências de seu crime, sacos plásticos contendo pedaços de carne humana no freezer e os vídeos perturbadores que ele havia feito. Armin Mavis foi preso e, durante seu julgamento, a Alemanha e o mundo inteiro ficaram horrorizados com os detalhes revelados. A defesa argumentou que, como o ato foi consensual, Mavis não deveria ser condenado por assassinato. No entanto, o tribunal rejeitou essa linha de raciocínio. Mavis foi inicialmente condenado por homicídio culposo e sentenciado a 8 anos e meio de prisão. Mas o caso foi levado a um novo julgamento em 2006, onde ele foi condenado por assassinato e sentenciado à prisão perpétua. A principal questão em jogo era se o consentimento de Brandes tornava o ato menos criminoso. O tribunal decidiu que o consentimento não era uma justificativa para o assassinato e que Mavis tinha matado para satisfazer suas próprias fantasias sádicas. O caso de Armin Mavis levantou questões profundas sobre a natureza do consentimento, as fronteiras da liberdade pessoal e as obscuras profundezas da psique humana. Além disso, ele expôs os perigos da internet como um lugar onde fantasias violentas e doentias podem ser compartilhadas e realizadas. Mavis, em entrevistas subsequentes, expressou arrependimento pelo que fez, mas também afirmou que suas fantasias nunca desapareceram completamente. Ele se tornou uma figura sombria e notória na cultura popular, inspirando filmes, documentários e debates intermináveis sobre moralidade, legalidade e a capacidade humana para o mal. Hoje, Armin Mavis continua preso na Alemanha, e o caso dele permanece um dos mais perturbadores exemplos de como a obsessão, a solidão e as fantasias não controladas podem levar a atos de horror inimaginável. O legado de seu crime é um lembrete assustador das consequências que podem surgir quando as fronteiras do comportamento humano são ultrapassadas de maneira tão extrema e aberrante. O assassinato de Junko Furuta é um dos crimes mais brutais e chocantes da história do Japão. Este caso perturbador, que ocorreu entre 1988 e 1989, envolveu uma série de atos de crueldade inimaginável cometidos contra uma adolescente de 17 anos por um grupo de 4 jovens, todos menores de idade na época. O caso ficou conhecido no Japão como o caso de confinamento e tortura de 44 dias, devido ao longo período em que Junko foi mantida em cativeiro e submetida a torturas horrendas antes de sua morte. Junko Furuta era uma estudante do ensino médio, conhecida por ser uma jovem bonita, estudiosa e popular entre seus colegas. Ela tinha uma vida normal e um futuro promissor à sua frente, mas tudo mudou tragicamente no dia 25 de novembro de 1988, quando foi sequestrada por Hiroshi Miyano, um jovem com conexões com a Yakuza, a máfia japonesa, e seus 3 amigos, Nobuharu Minato, Jo Ogura e Yasushi Watanabe. O sequestro de Junko foi orquestrado por Miyano após sua tentativa fracassada de cortejá-la. Furioso com a rejeição, ele decidiu sequestrá-la com a ajuda de seus amigos.
O sequestro ocorreu quando Junko estava voltando para a casa do trabalho de meio período. Miyano e seus cúmplices a abordaram enquanto ela andava de bicicleta, derrubando-a e a levando à força para a casa de um dos sequestradores, localizada no bairro de Ayase, em Adachi, Tóquio. Essa casa, pertencente aos pais de Nobuharu Minato, se tornaria o local onde Junko passaria seus últimos 44 dias em um verdadeiro inferno. Ao chegarem à casa, os sequestradores obrigaram Junko a ligar para seus pais e dizer que estava fugindo, mas que estava segura na casa de uma amiga e que não deveriam procurá-la. Acreditando na mentira, os pais de Junko não relataram o desaparecimento à polícia, o que deu aos sequestradores a liberdade para cometer seus atos sádicos sem medo de serem descobertos. O que se seguiu foi um período prolongado de abuso físico, psicológico e sexual, de uma magnitude tão horrenda que os detalhes chocam até os investigadores mais experientes. Durante os 44 dias em que foi mantida em cativeiro, Junko foi submetida a um nível de tortura inimaginável. Os agressores a espancaram repetidamente, quebrando seus ossos e causando ferimentos graves em todo o corpo. Eles a queimaram com cigarros, isqueiros e até velas, e a forçaram a ingerir álcool, leite estragado e urina. Junko também foi estuprada inúmeras vezes, por todos os 4 jovens, além de outros homens que foram convidados à casa pelos sequestradores para participar dos abusos. Estima-se que Junko tenha sido estuprada mais de 400 vezes durante seu cativeiro. Os torturadores também infligiram dores indescritíveis, inserindo objetos como lâmpadas, tesouras e até fogos de artifício em suas partes íntimas. Em uma tentativa sádica de entretenimento, os sequestradores a forçaram a se masturbar na frente deles e a dançar nua. A tortura foi tão severa que, em determinado momento, Junko não conseguia mais urinar ou defecar normalmente, devido aos danos internos. Seus olhos ficaram tão inchados que ela mal conseguia ver, e seu corpo estava coberto de feridas e hematomas. Apesar de estar em um estado desesperador, os sequestradores a impediam de dormir e a forçavam a dormir do lado de fora, na varanda, durante o inverno gelado. A brutalidade do caso é exacerbada pelo fato de que a casa onde Junko foi mantida não estava isolada. Os pais de Nobuharu Minato estavam cientes de que uma garota estava sendo mantida lá, mas, devido ao medo das conexões com a Yakuza, escolheram não interferir. Em uma ocasião, quando a mãe de Nobuharu questionou os sequestradores sobre a presença de Junko, eles mentiram, dizendo que ela era namorada de um deles e que eles estavam apenas brincando. A passividade dos pais de Nobuharu permitiu que a tortura continuasse sem interrupções. O estado de Junko deteriorou-se rapidamente devido aos abusos constantes. Ela ficou tão fraca que mal conseguia se mover. No 44º dia de seu cativeiro, em 4 de janeiro de 1989, após uma derrota em um jogo de mahjong contra Junko, os sequestradores a espancaram violentamente com barras de ferro, jogaram halteres de ferro em seu estômago e a queimaram com fogo em suas pernas e braços. Incapaz de resistir, Junko finalmente sucumbiu aos ferimentos e morreu naquele mesmo dia. Após perceberem que Junko estava morta, os sequestradores a colocaram em um tambor de 55 galões, encheram-no com concreto e o descartaram em um terreno baldio em Koto, Tóquio. A descoberta do corpo de Junko só ocorreu em 23 de março de 1989, quando Hiroshi Miyano e Joe Ogura confessaram o crime à polícia. A confissão foi resultado de uma investigação paralela de um estupro cometido por Miyano e Ogura contra outra mulher. Quando os policiais começaram a suspeitar de envolvimento em outros crimes, Miyano e Ogura admitiram seu papel no assassinato de Junko Furuta. O julgamento dos 4 sequestradores chocou o Japão e o mundo. Devido à idade dos réus, todos menores de 20 anos na época do crime, suas identidades foram inicialmente protegidas pela lei japonesa. No entanto, a gravidade do crime e a indignação pública levaram à divulgação de seus nomes pela imprensa. O julgamento foi marcado por sentenças consideradas por muitos como extremamente leves, dada a natureza atroz do crime. Hiroshi Miyano, considerado o líder, foi condenado a 20 anos de prisão, enquanto Nobuharu Minato, Joe Ogura e Yasushi Watanabe receberam sentenças variando de 5 a 9 anos. A leveza das penas gerou revolta e levou a debates sobre a eficácia do sistema de justiça juvenil no Japão. Após o cumprimento de suas penas, os agressores foram libertados, mas suas vidas não permaneceram normais. Hiroshi Miyano,
que mudou seu nome para Hiroshi Yokoyama após sua libertação, foi preso novamente em 2013 por fraude. Joe Ogura, que também mudou de nome, foi preso em 2004 por agredir um conhecido. A vida desses criminosos continuou marcada por seus atos, mas a justiça que Junko Furuta e sua família tanto mereciam nunca foi plenamente alcançada. O caso de Junko Furuta é um lembrete doloroso da crueldade que os seres humanos são capazes de infligir uns aos outros. A brutalidade e a desumanidade do crime continuam a chocar e perturbar aqueles que ouvem sobre ele. Até hoje, o caso de Junko Furuta é um dos crimes mais infames do Japão, e sua memória persiste como um símbolo da luta contra a violência e a injustiça. Em 19 de maio de 1977, Colleen Stan estava viajando de sua casa em Eugene, Oregon, para a casa de um amigo em Westwall, Califórnia, para participar de uma festa de aniversário. Como muitos jovens na época, Colleen era uma mochileira e confiava no método popular de pegar carona. Naquele dia, ela aceitou uma carona de um casal que parecia amigável, Cameron e Janice O'Keefe, que estavam viajando com sua filha bebê. Sentindo-se segura ao ver a criança, Colleen entrou no carro. O que ela não sabia era que Cameron O'Keefe era um sádico com fantasias violentas de escravidão sexual, e Janice, sua esposa, estava envolvida em um pacto doentio para ajudá-lo a realizar esses desejos. Pouco depois de pegar Colleen, Cameron desviou o carro para uma área isolada e a ameaçou com uma faca. Sob ameaça de morte, ele forçou Colleen a usar um caixão de cabeça, uma caixa de madeira especialmente construída para isolar sua visão e som, limitando severamente seus sentidos. Este dispositivo se tornaria uma ferramenta central em sua tortura psicológica durante os anos seguintes. Cameron então a levou para sua casa, onde Colleen seria mantida como prisioneira. Nos primeiros meses de cativeiro, Colleen foi sujeita a uma série de abusos físicos e psicológicos. Cameron O'Keefe, que era obcecado por dominação e escravidão sexual, começou a transformar Colleen em sua escrava. Ele a acorrentava, espancava e submetia a torturas físicas e emocionais intensas. Colleen passava a maior parte do tempo confinada em uma caixa de madeira sob a cama de Cameron e Janice. A caixa, que tinha menos de 1 metro de altura, era tão pequena que ela mal conseguia se mover. Durante o dia, ela era mantida lá dentro, em condições horríveis de calor ou frio extremos, escuridão total e isolamento completo. A manipulação psicológica desempenhou um papel crucial na subjugação de Colleen. Cameron O'Keefe fez acreditar que ele era parte de uma organização secreta e poderosa chamada o The Company, que monitorava todos os seus movimentos e de sua família. Ele disse a Colleen que se ela tentasse fugir, The Company o iria caçá-la, matar sua família e torturá-la de maneiras inimagináveis. Através dessa mentira, Cameron conseguiu quebrar a vontade de Colleen e transformá-la em uma escrava submissa, que acreditava que sua única chance de sobrevivência era obedecer a todas as ordens de seu captor. Além disso, Cameron criou um contrato de escravidão que Colleen foi forçada a assinar, afirmando que ela era sua propriedade e que deveria seguir suas regras sem questionar. Esse contrato foi uma forma de formalizar o controle absoluto que ele tinha sobre ela. A manipulação era tão intensa que, eventualmente, Colleen foi treinada para obedecer cegamente a Cameron, mesmo quando ele a liberava para fazer tarefas ao ar livre ou visitas supervisionadas. Em um caso assustador, ela até teve permissão para visitar sua família sozinha, mas estava tão aterrorizada e psicologicamente controlada que não tentou escapar, convencida de que o The Company a estava observando. Janice O'Keefe, esposa de Cameron, tinha um papel ambíguo e perturbador nesse cativeiro. Inicialmente, ela aceitou a presença de Colleen como uma forma de evitar que Cameron abusasse dela mesma. Janice foi uma testemunha ativa dos abusos e torturas que Colleen sofria, mas justificava isso como uma maneira de manter seu próprio casamento intacto e, de certa forma, proteger a si mesma. No entanto, com o tempo, Janice começou a sentir remorso e eventualmente desenvolveu uma espécie de relação de amizade com Colleen. Esta relação complexa e distorcida seria crucial para a libertação de Colleen anos depois. O cativeiro de Colleen continuou por 7 longos anos. Durante esse período, ela foi privada de praticamente todos os direitos humanos básicos. Ela vivia com medo constante, sem qualquer esperança de escapar. No entanto, em 1984, a situação mudou.
Janice Walker finalmente chegou ao ponto de ruptura e decidiu libertar Colleen. Janice confessou a Colleen que o The Companion não existia e que toda a história era uma invenção de Cameron para controlá-la. Em 9 de agosto de 1984, Janice ajudou Colleen a escapar, levando-a até uma estação de ônibus, de onde ela conseguiu voltar para casa. Após sua libertação, Colleen não denunciou imediatamente Cameron Walker à polícia, em grande parte devido ao medo residual e ao trauma psicológico que sofreu. Foi Janice quem, eventualmente, se aproximou das autoridades e revelou a verdadeira extensão dos crimes de seu marido. Janice recebeu imunidade em troca de seu testemunho contra Cameron. Quando o caso chegou a julgamento em 1985, o mundo ficou chocado com os detalhes que emergiram. O testemunho de Colleen foi fundamental para a condenação de Cameron Walker, que foi sentenciado a 104 anos de prisão por sequestro, estupro, tortura e outros crimes. O caso de Colleen é amplamente estudado por criminologistas e psicólogos como um exemplo extremo de controle coercitivo e abuso psicológico. A maneira como Cameron Walker conseguiu dominar completamente a mente de Colleen, ao ponto de ela não tentar escapar quando teve oportunidade, é um dos aspectos mais aterrorizantes deste caso. A história de Colleen é um testemunho da resiliência humana diante do mal absoluto, mas também serve como um lembrete sombrio das profundezas de crueldade que algumas pessoas são capazes de infligir a outras. Após sua libertação, Colleen passou muitos anos tentando reconstruir sua vida. Ela sofreu com PTSD, transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade e outros problemas de saúde mental, mas gradualmente encontrou maneiras de seguir em frente. Ela escreveu um livro sobre sua experiência, The Perfect Victim, que detalha os horrores que sofreu e como conseguiu sobreviver. Seu caso também inspirou documentários, programas de televisão e livros, todos explorando as nuances deste crime horrendo e suas implicações mais amplas sobre o controle mental, o trauma e a sobrevivência. O sequestro de Colleen, frequentemente referido como o caso da O Garota na Caixa, continua sendo um dos exemplos mais extremos de abuso prolongado na história criminal moderna. Ele desafia a compreensão da maioria das pessoas sobre o que é possível em termos de controle humano e serviu como um alerta sombrio sobre a necessidade de vigilância e intervenção para proteger aqueles que podem ser vulneráveis a tais formas de abuso extremo.